Olha, pessoal, aproveitar que a gente está falando sobre o Supremo, o ministro Flávio Dino, do STF, venceu uma ação contra o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, pela morte de um filho dele em 2012. Dino e a ex-mulher devem receber R$ 1.200.000 de indenização. O ministro postou nas redes sociais a notícia da vitória na justiça. Ele fez uma homenagem ao filho no Instagram com a imagem de um peixinho, apelido do garoto. Na época, Marcelo tinha 13 anos e, segundo Dino, teria morrido por conta do péssimo atendimento do hospital, que é um dos mais conhecidos do DF. Ele morreu depois de um forte quadro de asma e, para o UOL, Dino disse que vai doar o dinheiro dessa indenização. Dani. Eu queria, antes de falar desse caso, que é um caso que, por óbvio, né, marcou muito a vida do ministro Flávio Dino, dar um contexto para o que o Sakamoto estava falando, né, a cobrança por mulheres. Lula não cedeu a essa cobrança, que não é nova, nem quando estava saindo uma mulher, que é a ministra aposentada Rosa Weber, né. Houve também, naquela ocasião, uma cobrança e o Lula indicou o ministro Cristiano Zanin. Eu estava conversando com uma pessoa que o presidente consultou a respeito do assunto e essa pessoa me disse: Daniela, toda vez que vem essa história, o Lula fala, me traga um nome, e eu avalio. E aí eu falei, bom, tem falado na Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça. Não será. Impossível. Não será. Eu falei, e a presidente do Superior Tribunal Militar? Não creio. Então, assim, de fato, dessa vez, a possibilidade de termos mais um homem no Supremo Tribunal Federal é muitíssimo majoritária. Voltando agora a falar do caso do menino Marcelo, filho do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, na época, era deputado federal quando seu filho teve essa crise respiratória, foi ao Hospital Santa Lúcia e acabou saindo de lá, infelizmente, morto. Esse episódio marcou profundamente a vida do ministro Flávio Dino, ao ponto de que ainda nos dias de hoje, quando é aniversário do Marcelo, o aniversário da morte do Marcelo, o ministro fecha mais a agenda, muitas vezes não abre a agenda, faz o mínimo, se recolhe, ele é muito católico, Flávio Dino, se recolhe ali, fica em oração, ele tem até fotos da criança com uma marcação espiritual, né, ao lado dos santos, enfim. Esse episódio, desde então, o ministro Flávio Dino luta muito duramente, desde 2006, né, salvo engano, para que o hospital fosse condenado em última instância por erro médico. Ele brigou muito para que fosse aberto um processo para avaliar o que tinha acontecido, escrutinar ali a ação do hospital e, finalmente, essa resposta da justiça veio. A última vez em que o ministro falou sobre o assunto foi no plenário do Supremo Tribunal Federal, quando tratava de um caso enfim, acabou aludindo, né, a perda do filho, e o ministro Flávio Dino, no plenário do Supremo, chorou. Ele brigou muitos anos, Diego, para que a justiça condenasse o hospital, que ele entende e a justiça também entendeu, num erro médico, acabou findando com a vida do pequeno Marcelo. Obrigado, Dani. Depois do intervalo, ainda nessa edição, falaremos sobre a crise do metanol. Hoje, uma operação fechou uma fábrica clandestina que produzia bebidas alcoólicas, inclusive com contaminação por metanol. Daqui a pouco os detalhes. Fica aí. Aqui na internet a gente segue ao vivo. Carla, essa notícia do ministro Flávio Dino, né, chama a atenção, é claro, sempre aqui desejando, né, forças para o ministro, deve ser uma data muito delicada para ele. Sim, a Dani colocou ele, é bastante católico mesmo, e é um episódio que ele, obviamente, né, que marcou aí a trajetória do ministro, e eu acho que é importante a gente destacar nessa vitória do ministro Flávio Dino, o que ele diz a respeito, né, ele fala que ele vai doar esse valor e que o principal objetivo dele, ao mover essa ação judicial que levou bastante tempo, é motivar outras famílias a cobrarem responsabilidade de médicos e hospitais com o serviço, né, prestado. E ele diz que é importante, é uma forma de incentivo de acreditar na justiça e imaginar, né, que se a gente cobrar por serviços mais eficientes, né, denunciar eventuais erros médicos e hospitalares, a gente vai conseguir ter um cenário menor que evite
tragédias como essa, né, Diego? A gente sabe que, infelizmente, isso, né, assistência médica no Brasil, apesar do SUS ser algo super importante e que tem muitos méritos, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil a gente tem, né, um tratamento médico para quem tem dinheiro de muito mais de ponto e tudo mais, mas a gente tem que, de fato, cobrar aí dos hospitais e dos médicos para minimizar erros, né, erros fatais aí como esse do ministro. Enfim, acho que fica também o recado de como buscar a justiça, né? Nesse caso, o ministro mostra também a sua crença na justiça de reparação, não de danos financeiros e muito menos, né, a perda do filho, mas de, por meio da justiça, tentar evitar novas dores, né, digamos assim. Pois é. Sakamoto, a gente tem menos de um minuto, não sei se você quer arrematar. Não, eu só arremato, na verdade, acho que a gente fala por todo mundo aqui no UOL, deseja a maior solidariedade para o ministro Flávio Dino e um agradecimento, né? É pouca gente que consegue transformar a dor em ação. Normalmente, e eu não estou, na verdade, falando que todas as pessoas devem transformar a dor em ação, até porque cada um lida com a sua dor da forma que melhor, achar, né? Da forma como conseguir. E agora são poucas as pessoas que conseguem transformar dor em ação para uma melhoria da coletividade. É o que o ministro Flávio Dino fez com esse processo que a Dani e a Carla trataram. É um processo importante exatamente para colocar em ordem, colocar em regra, né, práticas médicas, evitando que isso volte a acontecer.